Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Dando continuidade ao trabalho de palestras virtuais do Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, nós hoje faremos uma reflexão sobre amor, lei universal. Primeiramente, convido a todos para que juntos, unidos em pensamentos, em coração, possamos agradecer a Deus Pai por mais esta oportunidade. Que Deus Pai ilumine sempre nossa mente e o nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus. Diante de tantas desavenças, crueldades, atrocidades, por que passa o planeta Terra, é necessário, urgente, que façamos uma reflexão sobre o amor. Uma palavra tão falada, mas infelizmente tão pouco vivenciada. Segundo Herculano Pires, divulgador da doutrina espírita, ele nos fala que o amor é o clarim, é o alarme que convoca o ser para o despertar de sua consciência, de sua existência. É a chave de que o homem necessita, que dispõe para a sua evolução, tendo sempre consciência de seus deveres e responsabilidades. Segundo Sócrates, grande filósofo, ele nos define o amor como sendo poesia, sonhos, encanto, plenitude, preenchimento do vazio. Não se desgasta, se fortalece e é duradouro. E nós, como é que podemos definir o que é o amor? Nós podemos dizer que é um sentimento nobre que habita o íntimo de cada ser. É a força que leva o homem a se conhecer, a amar e conviver com o seu semelhante. A lei do amor foi criada por Deus ou pelo homem? Basta analisarmos tudo o que existe à nossa volta e podemos constatar que a natureza é a manifestação do amor de Deus, endereçada a todas as criaturas. Podemos dizer que tudo que vem de Deus é um ato de amor. A lei do amor é uma lei divina, resume todas as leis morais, é uma lei imutável, eterna, não sofre mudanças, mas muitas vezes ela é mal interpretada, mal compreendida. Deus não se engana, suas leis são perfeitas. Basta observarmos a harmonia que rege todo o universo material, moral, espiritual. Tudo está fundamentado na lei do amor. Assim, cabe ao sábio, ao cientista, estudar as leis que regem a matéria, e cabe ao homem de bem aprender, vivenciar as leis da alma, do espírito. A lei do amor é uma só, envolvendo todos os mundos do universo, mas ajustada à natureza de cada mundo e proporcional ao grau evolutivo dos seres que habitam cada mundo no universo. Então podemos assim dizer que o amor é lei universal. Deus, nosso Pai, não impede nenhum de seus filhos a buscar, a ter o conhecimento. A lei do amor, ela é acessível a todos. Todos podem conhecê-la, senti-la, mas nem todos a compreendem e a aceitam. Nós aprendemos que pela lei da reencarnação
Cada existência, cada encarnação é mais uma oportunidade de ampliar os conhecimentos, desenvolver a inteligência, compreendendo melhor o que é o bem e quais as consequências do mal. Através das sucessivas encarnações, todos nós temos as oportunidades de aprender, de progredir, mas alguns evoluem mais, outros menos, outros estacionam, mas todos têm o direito de se instruírem, de se esclarecerem, ganhando as luzes da razão e da própria evolução. A lei do amor nos indica o que devemos ou não fazer. E na maioria das vezes, nós nos desviamos do caminho correto devido ainda nossos caprichos, interesses pessoais, o orgulho, o egoísmo, etc. E quando o ser humano se deixa contaminar por maus instintos, por hábitos morais impróprios, pelos vícios, ele se distancia, se afasta de Deus. Não pela distância em si, porque Deus Pai está em toda parte, em todo lugar, mas pela distância do coração, dos sentimentos, esquecendo as leis morais. Mas a lei do amor, ela está gravada no íntimo de nossa consciência. Mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, nos leva a buscar os valores espirituais, nos leva a essa volta, a essa conexão com Deus. Quantas vezes já ouvimos, se não é pelo amor, é pela dor. Deus, nosso Pai, se revela constantemente aos homens, manifestando o seu amor, porque a lei do amor sempre existiu, está presente em toda parte e em todos os processos da evolução. Como nós aprendemos na doutrina espírita, até o presente momento tivemos 3 grandes revelações, onde Deus se revela, procurando reatar o elo, a aliança com o homem. Recapitulando, a primeira grande revelação, há mais ou menos 4.000 anos atrás, através de Moisés, que recebeu mediunicamente os 10 mandamentos, conhecidos como Decálogo, que foram os primeiros fundamentos morais, prevalecendo o valor da justiça e da verdade. Essa revelação é conhecida também como Antigo Testamento, isto é, antes do nascimento de Jesus. A segunda grande revelação, há mais de 2.000 anos, através de Jesus, modelo, exemplo para toda a humanidade, conhecida como Novo Testamento, após o nascimento de Jesus. E sabemos, aprendemos, que Jesus é a mais pura expressão da lei do amor, o modelo mais perfeito, guia para toda a humanidade, através dos exemplos do que falava e o que fazia. Jesus dirigia-se a todos numa linguagem simples, instruía a multidão através de parábolas, de conformidade com o tempo e o lugar onde se encontrava. Jesus não veio destruir, revogar as leis de Moisés, mas sim exemplificá-las, ensinando como cumpri-las, nos deixando o maior de todos os mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A terceira grande revelação, o Consolador prometido, o Espiritismo, a doutrina espírita, ainda tão recente,
há 166 anos, trazida pelos espíritos superiores, codificada por Allan Kardec, que publicou as obras básicas do Espiritismo, recordando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, a doutrina espírita, ela traz ao homem uma nova ordem de ideias, partindo da conscientização de si mesmo. Ela nos traz explicações claras, objetivas, sobre os ensinamentos sempre à luz da razão, da coerência, do bom senso. É uma doutrina acessível a todos. Ela não obriga, não impõe, mas informa e esclarece. Os princípios fundamentais, recordando também a imortalidade do espírito, a pluralidade dos mundos, o intercâmbio do plano físico com o espiritual, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. A lei do amor é a mesma para todos os seres humanos, independentemente da raça, religião, da conduta social, política, econômica. Escolhi um pequeno texto do livro Nas Pegadas do Mestre, por Vinícius, da Federação Espírita, e esse texto chamado O Sonho de Lutero. E assim nos fala. Lutero, certa vez, sonhara que se achava nos umbrais, interrogou um guardião que ali estava auxiliando. Estão aí os protestantes? Não, aqui não se encontra um protestante sequer. O que me dizes? Os protestantes não alcançaram a salvação diante do sangue de Cristo? Já lhe disse e repito, não há aqui protestantes. Então será que aqui estejam os católicos romanos, os membros daquela igreja que renunciei? Tão pouco conhecemos aqui os filhos dessa igreja. Não existem aqui romanos. Estarão então, quem sabe, os partidários de Maomé ou de Buda? Não, não estão nem uns e nem outros. Intrigado, indagou o instituidor da reforma protestante. Dar-se-á acaso que o céu se encontre desabitado? Tal não acontece, respondeu serenamente o benfeitor. Incontáveis são os habitantes da casa do Pai, ocupando as suas múltiplas moradas. Mas dize-me então depressa, quem são os que se salvam? E a que igreja pertencem na terra? A todos e a nenhuma, aclarou o guardião das celestes moradas. Aqui não se cogita de denominações nem de dogmas. Os que se salvam são os que visitam as viúvas e os órfãos em suas aflições, guardando-se isentos da corrupção do século. Os que se salvam são os que procuram aperfeiçoar-se, corrigindo-se de seus defeitos, renascendo todos os dias para uma vida melhor. Os que se redimem são os que amam ao próximo e renunciam às fascinações do mundo. São aqueles que perseveram, transitando pelo caminho estreito, cheio de espinhos, o caminho do dever. Os que se purificam são os que obedecem à voz da consciência e não aos próprios interesses. Os que conquistam a divina graça são os que trabalham
pela causa da justiça, da verdade e do amor, que é a causa universal, e não pelo engrandecimento de determinadas agremiações de títulos e rótulos religiosos. Os que aspiram à glória de Deus, ao bem comum, à felicidade coletiva, os que se salvam. Basta, basta, disse Lutero, já compreendo tudo. Preciso voltar à terra e introduzir certa reforma na reforma. O texto ali encerra, mas nós ainda podemos dizer que aprendemos muito com a naturalidade, com a pureza das crianças. Quantas vezes elas nos ensinam. E esse texto de autor desconhecido, talvez vocês conheçam, intitulado O que é o amor? Assim diz. Numa sala de aula, haviam várias crianças, quando uma delas perguntou à professora: Professora, o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. Como já estava na hora do intervalo, pediu para que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e que trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento do amor. As crianças saíram apressadas e, ao voltarem, a professora disse: Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse: eu trouxe esta flor, não é linda? A segunda criança falou: eu trouxe esta borboleta, veja o colorido de suas asas, vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança completou: eu trouxe este filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com outro irmãozinho. Não é uma gracinha? E assim as crianças foram se colocando. Terminada a exposição, a professora notou que havia uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava meio envergonhada, pois nada havia trazido. A professora dirigiu-se a ela e perguntou: Por que você nada trouxe? E a criança timidamente assim respondeu: Desculpe, professora, vi a flor, senti seu perfume, pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Eu vi também a borboleta leve, colorida, parecia feliz. Não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho caindo entre as folhas, mas ao subir na árvore notei que a sua mãe aflita, e assim preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago apenas comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti na mãe do passarinho. Como posso mostrar o que eu trouxe? A professora agradeceu a criança, lhe deu a nota máxima, pois ela fora a única que percebera o real significado do amor. Então o texto também aí termina. Através desses dois textos, nós vamos entendendo, compreendendo que o amor verdadeiro não tem fronteiras, dimensão.
Se faz presente em todos os momentos, lugares, situações, entre as pessoas, entre toda a humanidade. O amor é o elo, é a aliança e muitas vezes ainda é deturpado com as impurezas de quem o pratica. Quantas vezes também as nossas imperfeições e fraquezas o mascaram, desfiguram através do orgulho, do desrespeito, do amor próprio ferido, da ambição, da presunção, da desavença, da avareza, etc. e etc. O amor verdadeiro, ele deve ser justo, autêntico, porque sem amor tudo perde o real sentido. Por exemplo, um lar sem respeito, sem amor, sem diálogo, sem compreensão, é apenas um ajuntamento de pessoas que moram juntas, que vivem juntas, mas não sabem conviver. Ou às vezes um local de trabalho sem amor também torna-se constrangedor, asfixiante. Uma religião sem amor é como uma sede que não sacia a paz do coração. Então, queridos companheiros, o quanto podemos entender, refletir a respeito do amor. E ainda podemos expressar através da sequência das letras do alfabeto. Então diz assim: o amor consiste em amar a tudo e a todos, ser benevolente, compreender, compartilhar, cooperar, conviver, discernir, escolher, evoluir, ser fraterno, generoso, humilde, honesto, indulgente, justo, leal, moderado. Não ser nem negligente, nem omisso, nem prepotente, mas sim perseverar no caminho reto, querer e fazer sempre o bem, respeitando o outro, renunciando em prol do necessitado, reconciliando diante das desavenças, sendo sempre solidário, tolerante e não usurpando o que não lhe pertence, vigiando pensamentos e atitudes sem xeretar a vida alheia e sendo zeloso em sua conduta na busca constante do aprendizado. E finalizando, gostaria de dizer essas palavras maravilhosas de Leon Denis, que nos fala que o amor de Deus dorme com as pedras, respira pelas plantas, sonha com os animais e desperta nos corações da humanidade. Então agora convido a todos para que juntos possamos primeiramente agradecer a Deus Pai de infinita bondade e misericórdia por tudo o que Ele nos dá, por tudo que Ele faz para todos os seus filhos, que infelizmente muitos ainda não despertaram, não descobriram o verdadeiro amor que existe entre todos. E assim, agradecidos por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, vamos nos despedindo e relembrando mais uma vez a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas,
assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças